bem-vindos a mais um vídeo do Mundo na Zona, esse espaço aqui no canal do Zona Curva, em que a gente fala sobre política internacional. Eu sou a Giovana Branco, eu sou mestre em Relações Internacionais e pesquisadora de política externa russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre 3 temas importantes. E eu vou começar falando sobre as eleições na Argentina que aconteceram nesse último final de semana e foram, no mínimo, bem surpreendentes. No mês de agosto aconteceram as prévias eleitorais da Argentina, que são um passo obrigatório no sistema eleitoral argentino. Então, todo ano é necessário que o voto seja obrigatório nesse momento de prévia, para que exista algum tipo de termômetro de como que a política argentina seguiria nas eleições de fato que acontecem nesse momento agora em outubro. Nesse último final de semana, então, nós tivemos essas eleições e a expectativa que foi criada desde as prévias, inclusive tem já um vídeo aqui em que eu falei sobre essas prévias e a saída do Javier Milei com bastante popularidade desse processo eleitoral. A expectativa que a gente criou foi que o Milei conseguiria praticamente vencer no primeiro turno, e essa foi uma expectativa, inclusive, falada na própria Argentina entre os apoiadores dele. Então, a ideia era que, juntando um pouquinho a mais de votos nesse período mais final mesmo, mais próximo das eleições, que a gente sabe que é um período em que, de fato, as últimas pessoas indecisas acabam tomando um lado e votando em algum candidato, seria possível que o Javier Milei conseguisse levar a eleição argentina já logo agora. Mas, nesse último final de semana, todo mundo ficou muito surpreso com o resultado eleitoral, mostrando que, na verdade, esse foi apenas o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina. Isso porque o outro candidato, Sérgio Massa, que é atualmente o ministro da Economia na Argentina, saiu em primeiro lugar. O Massa, que não tinha muito apoio até então, que nas prévias não teve necessariamente um resultado muito expressivo quando comparado ao Javier Milei, agora aparece em primeiro lugar, inclusive também podendo ganhar as eleições agora no segundo turno e assumir a presidência da Argentina. Então, na verdade, a gente percebe que a política lá se tornou extremamente instável e imprevisível nesses últimos 2 meses. E agora, então, a gente vai começar a entender um pouquinho a posição de cada um desses candidatos e quais as suas diferenças para ganhar nesses próximos 30 dias até o segundo turno das eleições que vai acontecer no mês de novembro. O Sérgio Massa é atualmente o ministro da Economia na Argentina e, diferente aqui do Brasil e de vários outros lugares do mundo, na Argentina, aparentemente, você pode concorrer às eleições enquanto você tem um cargo público, o que com certeza oferece ao Sérgio Massa algum tipo de vantagem, já que ele pode, por exemplo, fazer o que ele já tem feito, que é mobilizar algumas políticas econômicas mesmo no momento eleitoral. Então, ele está tentando conseguir mais votos a partir de uma política econômica diferente para esses próximos 30 dias. Mas desde agosto, desde esse momento das prévias, o Sérgio Massa focou justamente a sua campanha em ir contra as inconsistências das propostas do Javier Milei. O grande passo que ele realmente falou muito, questionou muito e acho que acabou realmente conseguindo mais votos, porque as pessoas perceberam o quão incongruente era essa ideia do Javier Milei, era a ideia de dolarizar a economia argentina. Isso não foi algo que o Javier Milei disse muito abertamente, como uma proposta política ou uma pauta eleitoral, mas ele sempre deixou isso de uma forma implícita, de uma forma que todo mundo conseguisse compreender que esse seria, sim, um possível objetivo caso ele fosse eleito presidente da Argentina. E o Sérgio Massa, então, vem justamente questionar esse ponto, como que uma economia, como a economia da Argentina, que atualmente é uma economia que sofre de escassez de dólares, não existem dólares no mercado, como que essa economia conseguiria se dolarizar? Como que o Banco Central argentino conseguiria trocar todos os pesos que circulam no mercado por dólares e, obviamente, abrindo mão da sua autonomia de política monetária, já que toda a sua política monetária passaria a ser atrelada a uma moeda estrangeira, ao dólar.
Então, a ideia aqui do Sérgio Massa foi justamente de mostrar as falhas nessa proposta do Javier Milei, dizer que isso é impossível de se fazer, de que isso é incongruente com a realidade e de que, na verdade, isso não resolveria o problema econômico da Argentina. Lembrando que a Argentina tem um sério déficit nesse momento, vem passando por uma crise econômica muito forte. O Sérgio Massa, que é ministro da Economia, é ministro em um momento em que a economia da Argentina só piora, então não necessariamente ele também ter esse cargo o ajuda a conseguir mais votos, já que muita gente associa esse fracasso econômico da Argentina, essa impossibilidade de superar as dificuldades com o próprio Sérgio Massa e as suas políticas monetárias, então não necessariamente ele consegue grande apoio popular por conta disso. Mas a gente tem visto então também que ele vem buscando outras formas de ganhar apoio. Uma delas dizendo que as políticas do Javier Milei não fazem muito sentido. Desde agosto também, o Sérgio Massa ganhou bastante voto, principalmente nas grandes cidades da Argentina, nas áreas mais urbanas do país e entre mulheres. E isso se explica muito por conta das propostas do Javier Milei, que são propostas muito violentas, principalmente para esse grupo da população, que é o grupo feminino. Então, para o Javier Milei, muitos programas de assistência social seriam cortados, né? A ideia dele é ser realmente um libertário, de ir contra o Estado, contra a política pública. Então, essas mulheres acabaram votando no Sérgio Massa justamente por entender que qualquer vitória do Javier Milei poderia afetá-las diretamente. E uma outra política que preocupa muito a população feminina na Argentina é a proposta do Javier Milei de liberalizar os armamentos. Essa é uma proposta que é claramente importada dos Estados Unidos, que por sua vez também foi espelhada nas propostas que a gente viu aqui no Brasil durante a campanha do ex-presidente Bolsonaro e que agora chegam na Argentina. Então a gente percebe essa mobilização de ideias entre países, nesse caso da Argentina. É uma proposta que fala muito, principalmente com o público masculino, que entende que a liberalização de armas é algo necessário para prover a segurança do país. Embora a gente já tenha estatísticas de outros lugares em que armas são liberadas, de que isso não promove maior segurança, mas na verdade promove maior violência, tanto doméstica quanto política e social no país que tem armas liberalizadas. E essa proposta, então, bate no público feminino de uma forma muito direta, muito forte, fazendo com que grande parte desse público opte por votar no Sérgio Massa nesse momento. Então, a gente percebe que, na verdade, esses votos que o Massa ganhou de agosto para cá são muito direcionados entre um grupo muito específico. E essa vitória do Sérgio Massa agora, né, nesse, digamos, primeiro turno, pelo menos essa saída da frente dele, com certeza nos mostra também o quanto que o peronismo não pode ser julgado na Argentina, o quanto que essa ideia mobilizadora do peronismo é extremamente forte nesse país, de que a gente não consegue ainda medir ou criticar ou mesmo questionar essa questão toda do peronismo, esse histórico peronista ali no país. Então não é possível subestimar também o quanto que ainda não terão outros votos de candidatos ainda mais à esquerda do que o Sérgio Massa, que se propõe, então, a defendê-lo contra o Javier Milei. Inclusive, o candidato que ficou em quarto lugar é um candidato de esquerda mais radical, é um grande peronista de fato, e ele ganhou mais ou menos 7% dos votos nessa eleição. A gente poderia contar que quase automaticamente esse percentual será transferido para o Sérgio Massa no segundo turno. Então, com certeza, a gente percebe algum tipo de mobilização da esquerda também nesse momento. E é preciso dizer também que o Sérgio Massa, apesar de não ser necessariamente um político muito bem visto na Argentina, tirou vantagem sim do seu cargo desde essa última eleição no primeiro turno. E decidiu, por exemplo, criar uma nova cotação de dólar, algo que na Argentina, na economia argentina, vem acontecendo de forma muito frequente, um conjunto de cotações de câmbios diferenciados a partir do que você está falando de atividade
atividade econômica, e o Sérgio Massa propôs uma nova cotação, um novo câmbio para as exportações da Argentina, justamente tentando alavancar um pouco a economia nesses últimos 30 dias até o segundo turno. Então, agora nós teremos um dólar de exportação, lembrando que o câmbio paralelo na Argentina já alcançou nesse último final de semana mais de 1.000 pesos por dólar. Então temos aqui uma situação realmente muito grave da economia argentina, e essa tentativa do Massa é de realmente juntar um maior apoio do setor exportador, que é um setor forte na Argentina, principalmente o setor da agropecuária argentina, para conseguir levar realmente as eleições nesse segundo turno. O Javier Milei, por outro lado, é um candidato libertário de extrema-direita que vem fazendo essas propostas minimamente polêmicas em relação à política da Argentina, não apenas de dolarizar a economia argentina, como também de acabar com o Banco Central e outras coisas nesse sentido. Então, ele saiu na frente nas primárias lá em agosto, criou uma expectativa muito grande de que levaria a eleição facilmente agora no primeiro turno mesmo, mas a gente percebeu que isso não aconteceu. Desde agosto, em termos percentuais, ele não teve muitos votos a mais. Embora em termos absolutos sim, porque a participação popular nessas eleições agora desse último final de semana foram maiores do que a participação em agosto, ainda assim, em termos percentuais, nada mudou de forma muito abrangente para o Javier Milei, o que é uma preocupação para esse candidato, com certeza, que mostra que, na verdade, os seus discursos políticos não são tão fortes assim para conseguir novos apoiadores. Com certeza, uma das questões que afetou muito a popularidade do Javier Milei foi, por exemplo, ele ter decidido brigar com o Papa. O Papa Francisco, que é também argentino, a gente não pode negar ou subestimar a importância dessa figura para a população argentina. Na Argentina, o catolicismo é muito mais forte do que no Brasil, por exemplo. E existe um setor conservador muito forte que vê no Papa justamente alguém relevante para a situação da Argentina. Então, o Javier Milei, que vem justamente tentando angariar apoio dessa ala mais conservadora da população argentina, fazer justamente críticas ao Papa, mostra que, na verdade, isso talvez tenha sido um tiro no pé, que ele não consegue ganhar o apoio dessas pessoas justamente por conta dessas críticas que ele veio fazendo nesses últimos meses. E aí, por final, para realmente a gente entender como que talvez essas eleições caminhem e possam ser decididas, vem a candidata que ficou em terceiro lugar nesse primeiro turno, que é a Patrícia Bullrich. Ela que ganhou mais ou menos 24% dos votos nessa eleição, então é uma candidata expressiva que realmente pode decidir o futuro das eleições na Argentina, é uma candidata de direita e que já declarou abertamente de que não irá prestar apoio ao Sérgio Massa, de que o peronismo foi responsável pela miséria na Argentina e de que ela não apoia isso. Então, embora ela também não seja necessariamente pró-Javier Milei, porque o Milei é também visto como o extremo do contínuo político nesse caso, ele é muito extremista, ele é muito conservador, ele tem ideias muito fora, da direita mais tradicional na Argentina e também em outros países do mundo. Não necessariamente ele vai ganhar diretamente o apoio das pessoas que votaram na Patrícia Bullrich, mas com certeza essa declaração dela de que não irá apoiar o Sérgio Massa pode ser que também crie uma expectativa entre os seus eleitores de ficar naquela dúvida, então quem que eu apoio nesse sentido, né? A gente ainda tem muita coisa para ver nesse próximo mês. Se você quer entender um pouco melhor sobre a figura do Javier Milei, já tem também um vídeo aqui no canal do Zona Curva, que foi feito logo após esse momento das prévias. É uma entrevista com o Álvaro Anis, que é também mestre em relações internacionais e ele é um pesquisador de grupos de extrema-direita no mundo. Ele também falou bastante sobre como essa figura do Javier Milei
não apenas mostra essa tendência da extrema-direita se fortalecendo no mundo, como também mostra o quanto que esse discurso político ressoa muito em uma sociedade como a sociedade argentina, que vem passando por muitas dificuldades. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, se aprofundar nesse assunto, dá uma olhada nesse vídeo, que a entrevista está realmente muito interessante. Agora eu vou sair um pouquinho das Américas para ir para o Oriente Médio, afinal, tem sido quase que impossível não falar sobre o conflito entre Israel e o grupo Hamas. Então, nesses últimos dias, eu vou ressaltar agora os acontecimentos mais relevantes. O primeiro deles é, com certeza, a entrada do primeiro comboio de ajuda humanitária na faixa de Gaza. 52 caminhões carregando remédios e alimentos passaram na fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito, ali na cidade de Rafah. Essa fronteira que ficou fechada por muito tempo, porque o Egito não quis abrir, não quis deixar a entrada desses caminhões. Então, nesses últimos dias, a gente viu finalmente a entrada do primeiro comboio. Obviamente, não é suficiente para resolver a questão dos palestinos que estão ali na faixa de Gaza, não é suficiente para acabar com todo o desespero humanitário, com a fome ou mesmo com a falta de medicamentos que a população da faixa de Gaza vem sofrendo, mas com certeza é um primeiro passo humanitário muito importante. Isso também reforça o quanto que, embora esse envio tenha sido feito finalmente, ainda assim foi um envio realizado sem o consenso total entre os países que desejam apoiar ali a faixa de Gaza. Por exemplo, não foram enviados combustíveis com esses caminhões. Isso é um problema. Alguns países, como por exemplo os Estados Unidos, são contrários ao envio de combustíveis, porque eles entendem que caso esses caminhões sejam receptados pelo grupo do Hamas, esses combustíveis poderiam ser utilizados, por exemplo, na fabricação de armamentos, ou mesmo, né, em transportes para essas pessoas, fortalecendo justamente os seus ataques contra Israel. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar também que Israel fez um cerco total à faixa de Gaza, cortou, por exemplo, o fornecimento de água e energia e, portanto, vários hospitais na faixa de Gaza estão funcionando na base de geradores elétricos. E grande parte desses geradores precisam justamente de combustíveis para funcionar. Então, o não envio de combustíveis é sim problemático também em relação à questão humanitária nessa região da faixa de Gaza, que atualmente vem de forma mais indireta, dependendo disso também. Mas com certeza mostra que é um primeiro passo, que possivelmente mais caminhões serão enviados no futuro com outros itens, como, por exemplo, talvez gasolina para a faixa de Gaza. Ressalto também a reunião do Conselho de Segurança que aconteceu na última semana. O Brasil, que é atualmente o presidente rotativo do Conselho de Segurança, ofereceu uma proposta de resolução para esse conflito, uma proposta que foi votada, teve 12 votos a favor da resolução brasileira, o que nos mostra uma grande vitória da nossa diplomacia, realmente uma força diplomática capaz de mobilizar opiniões divergentes. Entre elas, por exemplo, França e China votaram a favor da mesma resolução, que são países que não costumam necessariamente concordar ali no Conselho de Segurança, e eles estavam juntos do mesmo lado, assim como todos os outros, né, que votaram favoráveis à proposta brasileira, que era uma proposta principalmente de ajuda humanitária realmente para a faixa de Gaza. Tivemos 2 votos que se abstiveram, que foram justamente a Rússia e o Reino Unido, que simplesmente decidiram não emitir uma opinião sobre essa resolução, o que não é necessariamente um problema, já que isso não acarreta na queda da resolução. Mas nós tivemos sim um veto para a resolução proposta pelo Brasil, que foi o veto oferecido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos vetaram a resolução do Brasil porque nessa resolução, nesse texto final, não continha a seguinte frase dizendo que Israel teria o total direito de se defender do Hamas.
Isso não foi posto na resolução porque muitos países, inclusive o Brasil, claramente, entendem que incluir essa questão, essa frase, na resolução do Conselho de Segurança seria quase como dar uma carta branca para Israel e permitir o uso de uma violência indiscriminada contra os palestinos que estão na faixa de Gaza. Se Israel, então, tem o direito de se defender, é quase como dizer que Israel tem o direito de cometer crimes de guerra para justamente combater terroristas que não estão dentro da lei e do direito internacional. E isso é muito problemático, porque, de novo, grande parte ali dos países do Conselho de Segurança entendem que isso não é benéfico para o conflito, que deixar Israel fazer uma incursão por terra ou mesmo um bombardeio aéreo cada vez mais violento, afetando mais os civis, afetando mais a infraestrutura da faixa de Gaza, não irá levar a uma resolução do conflito, mas sim a sua intensificação. Então a gente viu realmente os Estados Unidos ficando muito isolados diplomaticamente a partir do momento em que eles tomam essa posição muito dura e muito irresoluta de apoio a Israel, e os outros países acabam então tendo a sua proposta negada e a ajuda, né, humanitária não consegue então sair do Conselho de Segurança. E aí pode surgir a dúvida, né, de por que um voto contra seria superior a 12 votos favoráveis no Conselho de Segurança. Isso acontece por conta da estrutura do Conselho. O Conselho que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial e que reunia 5 países, 5 potências que seriam membros permanentes do Conselho de Segurança, que são eles Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, e 10 membros rotativos justamente para discutir outras questões de interesse global. Essas 5 potências permanentes têm o direito ao veto, que é justamente o que os Estados Unidos utilizaram nessa votação. E o veto de uma dessas potências faz com que qualquer resolução caia imediatamente. Nenhum veto poderia ser aceito no Conselho de Segurança. Isso porque a ideia toda do Conselho é que, se as potências mundiais não estiverem em consenso total sobre determinado tema, a chance de uma guerra se escalar entre elas seria muito maior. Então, o veto vem com essa ideia, né, esse argumento por trás, mas com certeza a gente vê em momentos como esse, por exemplo, que ele é muito difícil de se sustentar politicamente, principalmente em um mundo como o que nós vivemos agora, que é um mundo muito mais globalizado, um mundo em que existem outras potências que também teriam mais direitos a reclamar os seus interesses, em participar das decisões multilaterais do mundo, e que se veem muito travadas por esse sistema do pós-Segunda Guerra Mundial. Então não é à toa que o Brasil, inclusive, vem sendo um grande defensor de uma reforma no Conselho de Segurança. Não para excluir o poder do veto ou para retirar totalmente essa ideia de uma política de consenso entre as nações mais poderosas, mas para incluir novas nações nesse meio. Os principais candidatos são justamente o Brasil, a Índia, o Japão e a Alemanha, que são países, no mínimo, muito importantes para o sistema internacional e que não fazem parte desse sistema do Conselho de Segurança. Então, a gente viu nessa última semana o Conselho funcionando da sua forma mais complicada, que é justamente essa de que a maioria absoluta prefere algo, mas um único voto é capaz de fazer com que uma resolução inteira, que era uma resolução extremamente humanitária no seu caráter, caia imediatamente, e que sejam necessárias novas negociações. Então, nessa terça-feira, no dia 24 de outubro, temos uma nova resolução, uma nova reunião do Conselho de Segurança, dessa vez com uma proposta de resolução oferecida pelos Estados Unidos, que inclui justamente a frase que eles gostariam de ter, que gostariam que já tivesse, né, na outra resolução. E agora, então, veremos o quão difícil é para os outros países justamente concordarem em termos diplomáticos com essa posição dos Estados Unidos em relação ao seu apoio a Israel.
Vimos também nos últimos dias que Israel começou uma incursão por terra, ainda muito limitada, muito pequena, e parece que os seus soldados foram freados justamente pelo Hamas, e também uma intensificação dos bombardeios na faixa de Gaza, inclusive nas cidades do sul da faixa de Gaza, que Israel, no início do conflito, pediu para que toda a população na faixa de Gaza se deslocasse para essas cidades do sul, que seriam regiões mais seguras, que, enfim, os objetivos militares de Israel estariam justamente na cidade de Gaza, que fica ao norte, e isso foi feito. Muita gente deixou as suas casas para ir para as cidades do sul, justamente buscando maior proteção, buscando um maior alívio desse conflito, e a gente percebe agora que, na verdade, não existe nenhum espaço seguro na faixa de Gaza. Então, atualmente, nesses últimos dias, a gente tem visto um movimento contrário. Várias pessoas que estavam em cidades do sul estão retornando para a cidade de Gaza justamente porque elas veem que é melhor sofrer esse perigo nas suas casas do que em algum lugar estranho em que elas não estão necessariamente muito à vontade. E eu também ressalto um dado que foi publicado nessa semana pelo The New York Times, de que nessas últimas 2 semanas de conflito entre Israel e o Hamas, já foram mortos mais palestinos na Cisjordânia do que nos últimos 15 anos. Então, a gente fala, obviamente, né, esse conflito atual, ele é concentrado entre Israel e o Hamas, que está na faixa de Gaza, mas a gente também não pode se esquecer da Cisjordânia, que é a outra região que abriga povos palestinos e que vem sofrendo também bastante violência vinda do Estado de Israel, justamente por meio daqueles assentamentos judaicos que tem nessa região e que vão se expandindo e que vão se tornando mais violentos com a população palestina que vive ali. Então, muito preocupante esse dado, né, publicado pelo The New York Times, que nos mostra de fato o quão violento é esse conflito e o quanto existe um medo muito grande de uma escalada desse conflito para outras regiões do Oriente Médio. O Irã vem fazendo declarações muito polêmicas de que, caso qualquer potência ocidental decida de fato intervir ali naquele conflito, isso se tornaria uma guerra generalizada no Oriente Médio, e obviamente isso é algo que todos os países do mundo querem evitar. Então veremos ainda nesses próximos dias como que serão os avanços do conflito lá no Oriente Médio. E aí eu queria finalizar o nosso vídeo de hoje falando justamente sobre como esse conflito no Oriente Médio pode e já está, na verdade, afetando um outro conflito muito grande, que é justamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já acontece há mais de 1 ano e meio e que se vê agora em um novo capítulo justamente por conta do conflito entre Israel e Hamas. Nos Estados Unidos, a gente tem visto cada vez mais um apelo para o governo americano de defender essas democracias que estariam sendo aniquiladas no mundo. Então, oferecer apoio a Israel, oferecer apoio à Ucrânia, oferecer apoio a todas as democracias do mundo. É um discurso muito parecido com o que a gente viu após 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos começam uma guerra ao terror contra o terrorismo no mundo, e que promovem justamente essas ideias mais liberais e democráticas como um mote político, de fato, da sua atuação nos outros países. O discurso que se vê agora é muito parecido, de que existe uma necessidade norte-americana de defender as democracias no mundo, de atuar diretamente para garantir o estabelecimento desses governos e não deixar que governos autocráticos ou grupos terroristas ou qualquer tipo de grupo militar indesejado consiga fazer com que essas democracias caiam no sistema. Ainda assim, a gente viu também que o presidente norte-americano, Joe Biden, pediu nessa última semana para que o Congresso americano liberasse 105 bilhões de dólares para serem utilizados como auxílio militar a Israel e a Ucrânia. Então, a gente percebe justamente que agora a gente tem visto um pacote de ajuda militar e econômica dos Estados Unidos, um pacote que era antes destinado inteiramente para a Ucrânia, agora vem ganhando também Israel como um concorrente muito forte. Lembrando que Israel é uma pauta política dentro dos Estados Unidos.
E à medida em que a gente vai se aproximando da eleição presidencial norte-americana do ano que vem, com certeza esse conflito entre Israel e o Hamas vai se tornando cada vez mais importante. Então, não resolver esse conflito é um problema direto para os Estados Unidos. Diferente do conflito entre Ucrânia e Rússia, que, embora seja assim importante em termos narrativos para os Estados Unidos combater a Rússia, não necessariamente quer dizer que isso afetaria, por exemplo, os votos presidenciais dentro dos Estados Unidos, né? Não necessariamente um candidato que se afaste um pouco da Ucrânia seria condenado internamente. Agora, um candidato que se afaste de Israel, com certeza, teria problemas políticos e custos políticos muito altos. Embora o presidente americano tenha pedido esse apoio, é necessário a gente imaginar até que ponto isso de fato aconteceria, até quando existiria fôlego econômico e político para justamente manter esse tipo de apoio, agora um apoio duplo, que é muito custoso, que tanto economicamente quanto politicamente, e até quando os Estados Unidos vão se colocar como esse país que deve intervir internacionalmente para manter os seus interesses. Lembrando que o Congresso americano já estava muito travado há algum tempo por questões orçamentárias, então já existiam muitos conflitos internos na política dos Estados Unidos por conta justamente desses gastos governamentais, e agora esses gastos, a previsão é que eles aumentem ainda mais em ajuda externa. A Ucrânia, eu já falei isso anteriormente, vem ficando cada vez mais preocupada com esse desvio de ajuda militar que antes seria direcionada ao seu conflito, agora sendo direcionada a Israel, que, de novo, é uma pauta mais importante para os Estados Unidos do que a própria Ucrânia. E a gente vê, ao mesmo tempo, uma possível falta de vontade, de incentivo político dentro dos Estados Unidos, entre os outros políticos, de manter esse tipo de ajuda no longo prazo, ao invés de simplesmente olhar para dentro e assumir uma posição mais isolacionista, como os Estados Unidos já fizeram em outros momentos da história. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que eu falei aqui, não deixem de comentar aqui embaixo. E se vocês tiverem também sugestões ou pedidos de tema para a próxima semana, também comentem aqui, que eu sempre dou uma olhada. Muito obrigada e até semana que vem.